Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 6: A desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2 verso 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Lição 6: A desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2 verso 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade relativizada e o modelo bíblico de homem, desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Primeiro tópico: a masculinidade bíblica. Primeiro ponto: a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis capítulo 1 verso 1, Atos capítulo 4 verso 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, e macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis capítulo 1 verso 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11 verso 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. A Gênesis capítulo 1 verso 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 verso 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Segundo ponto: características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2 verso 15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios capítulo 5 verso 28 a 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Terceiro ponto: a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis capítulo 1 verso 26, Gênesis capítulo 3 verso 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11 verso 3. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios capítulo 5 verso 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios capítulo 5 verso 25 parte B. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem,
amor e respeito, Juízes capítulo 6 verso 14, 2 Crônicas capítulo 1 verso 10, Neemias capítulo 6 verso 11, João capítulo 15 verso 12 e 13. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD. Segundo tópico, a erosão da masculinidade. Primeiro ponto, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção inválida a criação divina da raça humana como ser binário a masculino e a feminino, a Gênesis capítulo 1 verso 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural e incentivada, Romanos capítulo 1 verso 26 e 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente, 1 Coríntios capítulo 6 verso 10. Segundo ponto, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, Tiago capítulo 1 verso 8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho, Provérbios capítulo 21 verso 25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Terceiro ponto, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel capítulo 22 verso 2 a 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação, Ezequiel capítulo 22 verso 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, 1 Reis capítulo 2 verso 2. Terceiro tópico, Boaz, e símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro ponto, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Rute capítulo 2 verso 1. Esta perderá o marido, os filhos e ficará apenas com a moabita Rute, uma de suas noras, também viúva e sem filhos, Rute capítulo 1 verso 3, 5 e 16. Para sobreviver, Rute foi trabalhar no campo de Boaz, Rute capítulo 2 verso 3, 5 e 6. Ao saber que Rute deixará a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade, Rute capítulo 2 verso 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura, Rute capítulo 2 verso 8, a protegeu para não ser molestada, Rute capítulo 2 verso 9, a alimentou, Rute capítulo 2 verso 14, e ordenou que fosse favorecida na colheita, Rute capítulo 2 verso 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, Deuteronômio capítulo 25 versos 5 e 6, Rute capítulo 4 verso 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Rute ainda estavam em apuros. Segundo ponto, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Rute e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele, Rute capítulo 3 verso 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos, Rute capítulo 4 verso 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Rute, Rute capítulo 4 verso 4 e 5.
O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Rute capítulo 4 versos 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Rute capítulo 4 verso 13 a 16. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu Cristo. Rute capítulo 4 verso 22, Mateus capítulo 1 versos 5, 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, Gênesis capítulo 1 verso 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, Gênesis capítulo 2 verso 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Deixe o like e inscreva-se no canal Família EBD.